Eu acho que assim vai ficar melhor. Ok. Que alegria, queridos amigos. Nossa, e veja que eu fiquei olhando para essa nossa sala de bate-papos hoje, que nós queremos começar, nos reunir semanalmente. O grupo é bem maior, mas muitos tinham live hoje, né, Adriana? Inclusive nós, não é? E nós tínhamos, então, muita gente que estaria conosco, mas nós temos hoje reunião da Rede Brasileira de Educação Ambiental, que nós participamos, o Vilmar também é integrante, e aí a gente tinha alguns nossos que estavam falando hoje na live e tal, queriam que eu tivesse para falar também, mas eu falei, eu não posso, fica para uma próxima, no outro dia. Então, é uma alegria muito grande a gente estar abrindo esse espaço. É um espaço que eu gostaria que não fosse, por isso que tinha que ser essa sala, não podia ser um momento no Facebook, não podia ser aquela live onde a gente consegue pôr 2, 3 pessoas, porque é para a gente conversar, não tem um palestrante. Eu gostaria, eu creio que é muito importante para nós neste momento, o objetivo mesmo é todos nós, e vocês vão perceber que haverá outras pessoas que não estão aqui hoje, que também, como nós, são formadores de opinião. Por outro lado, haverá algumas pessoas que nem tanto, que elas querem aprender mais sobre esses temas. Então, eu acho que eu vejo como um espaço importante porque, diante desta pandemia, diante desta situação, as pessoas, muitas delas, eu creio que nós estamos bem, mas nós precisamos cada vez nos fortalecer mais e ter mais subsídios para ajudar as outras pessoas, porque tem muita gente precisando de ajuda. Isso eu digo nas universidades, eu digo nos amigos, às vezes na própria família, não é? Então, eu creio que este espaço pode ser esse momento da gente se organizar, da gente reabastecer, da gente conversar e gostaria que a gente conseguisse fazer um paralelo e por isso que meus colegas aí, todos que estudam e participam, para a gente fazer um pouco de paralelo entre a ciência, entre a fé, o que diz o Apocalipse, que também a gente esse é o objetivo, né? E a gente tentar fazer esse paralelo. Isto a gente não tem em todos os lugares. Isto a gente tem tem escassos lugares para fazer, gente. Ok? Pode ser assim? Quanto aqui o grupo, se vocês me permitirem, junto, eu e a Virgínia, nós nos organizamos bastante para fazer este grupo, porque nós temos um grupo de oração desde março, e a gente começou a sentir pessoas que vinham pedir pelos doentes, vinham pedir por pessoas que estavam em depressão, então nós abrimos um grupo de oração desde início de março. E a partir disso, então, agora foi surgindo e a gente foi se organizar. Então, eu queria dizer para vocês que a gente, no momento, eu fiz um mute geral e dizer para vocês, se vocês precisam, vocês dão um mute no microfone, sem, né? Porque às vezes nós todos estamos em casa, nós temos às vezes crianças, às vezes não há problema, às vezes a esposa vai chegar ou o esposo vai falar, dá um mute, não há problema, né? Nós estamos em casa, vamos nos sentir na sala da nossa casa, vamos nos sentir confortáveis, né? E aí a gente vai conversando, que menos formalidade é melhor, eu acho, né? Bem, uma coisa que eu queria conversar com vocês, assim, para a gente começar, porque este era o objetivo, né? É que a gente conversasse. E eu fiquei pensando assim, existem muitos materiais sobre Apocalipse. Mas qualquer material que a gente trouxesse, seja um curso estruturado, seja um livro, seja um artigo, seja o que for, ele sempre vem por uma linha de pensamento que, num grupo tão mais abrangente, pode ter diferentes
interpretações. Então, nós achamos que o melhor não era trazer nenhum documento estruturado. O melhor mesmo era a gente conversar sobre o tempo que nós estamos vivendo, como é que nós estamos sentindo isso, nas nossas experiências, e ler o Apocalipse. Ler, porque ele é único e é para todos. Aí nós discutimos, aí nós conversamos, e eu acho que porque a ideia é que a gente possa acolher as diversas religiões, os diversos pensamentos, até insistir para alguns colegas que têm abertura, né? Porque uns não têm, mas alguns que têm abertura e às vezes não professa algo, uma religiosidade mais específica e tal, eu vou tentar falar assim, ou uma religião específica, eu tentei dizer, vamos lá, porque eu acho que a questão é da conversa. A ideia é a conversa. Então, vocês acham que assim fica bom? Pode ser? Vocês concordam? Beleza? Pode ser? Ok. Então, maravilha. E a metodologia, então, vai ser leitura e conversação. Vai ser basicamente, vai ser essa, tá bem? Agora, entre as coisas que a gente gostaria de estar conversando, nós temos, eu não sei se vocês podem concordar comigo, mas nós temos por hábito, a gente quando estuda o Apocalipse vai estar estudando a Bíblia, todos vocês conhecem bem, eu já os conheço cada um. Dos que estão aqui hoje eu conheço cada um, e eu sei disso. Então, a gente sabe que a Bíblia, um primeiro pressuposto é que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que eu falei, alguns com mais fé, outros com menos, outros com diferentes vertentes. Então, a gente, neste momento, sempre no início, quando nós começamos esse tipo de conversa, nós gostamos de pedir, e quem sabe em outro momento vocês podem fazer isso também, nós gostamos de pedir a Deus que mande o Espírito Santo para nos orientar. Eu acho que isso é comum a todos também, né? Deus, Pai, o Espírito Santo, o Filho, acho que é comum a todos. Então, se vocês me permitirem, hoje eu não for estranho, não for ruim, eu gostaria de fazer essa prece, uma prece curta, pedindo ao Espírito Santo para estar conosco, para a gente conversar. Pode ser? Então, tá bem. Querido Deus, nós estamos aqui, um grupo de amigos, porque nós gostamos das pessoas. Nós gostamos da vida e nós entendemos que Deus, o Senhor, é o doador da vida. Mas nós estamos preocupados. Às vezes, nós também temos preocupação por nossa família, também temos preocupação por aqueles que estão muito próximos de nós, mas de modo geral, nós estamos mais preocupados com os nossos alunos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com todos aqueles que nos cercam. E a gente tem visto muitos, muito mais desesperançosos, preocupados, aflitos, doentes. E nós queremos aprender mais para ajudá-los. Nós queremos também fortalecer a nossa fé individual, mas nós queremos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Por favor, ó Pai, agora mande o Teu Espírito Santo para cada um de nós. Que o nosso coração seja aquecido pelo Espírito Santo e possa dar entendimento para a gente estudar um tema lindo, mas que muitos acham difícil, que é do Apocalipse. E também nós queremos que o Senhor nos ajude a compreender o momento atual que nós estamos vivendo através da ciência, através das coisas que estão aí. Que o Senhor abençoe cada família aqui. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Me permitem ler um texto? É um texto que eu disse para a Virgínia. Eu gostaria de desafiá-los a depois dizer para mim, quando vocês têm um texto bem legal, para vocês fazerem essa abertura, todos em revezamento, não obrigatoriamente, um poema, o que vocês acharem de bacana que caiba nesse momento, tá bom? Bem, o estilo, pelo menos eu gosto de em aulas, às vezes ter uma leitura, às vezes trazer uma música,
O filho da Virgínia, o Vitinho, a gente chama ele o Vitor, ele toca que é uma maravilha. Já tocou para nós no Fórum Nacional de Meio Ambiente, fantasticamente. E aí ele apareceu ali para me dizer oi antes. E eu disse, Vitinho, você prepare uma música para a próxima live nossa. Então é isso, né? É tentar trazer um pouquinho de coisas boas. E ele disse que sim. Então é por aí, viu, gente? Uma coisa bem nossa, bem tranquila. Olha só, veja se isso aqui não caberia tranquilamente para a gente usar numa aula nossa, né? Porque eu acho que tem que ter o componente histórico, tem que ter o componente do dado, né? Também da fundamentação. A Baía de Nápoles é um lugar de tirar o fôlego. Em 79 depois de Cristo, Pompeia era uma cidade exuberante, voltada para o lazer, uma próspera e sofisticada rota turística situada às margens daquela magnífica baía. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Vamos. Romanos endinheirados iam para lá a fim de relaxar ao sol e desfrutar os prazeres de Pompeia. Era uma cidade que tinha de 10 a 12 mil habitantes, mais de 25 chafarizes, 4 salas de banhos públicas, um grande anfiteatro, um ginásio, um hotel e um agitado mercado com artigos de todo o mundo. Pompeia era um centro de comércio, esportes e entretenimento, concertos e teatro. Energia geotérmica aquecia a água, que era canalizada através de um elaborado sistema de encanamento até chegar às salas de banho pública e também às sofisticadas casas. O piso da casa de um comerciante tinha uma grande inscrição: salve lucro, vindo lucro, não é? Se alguém quisesse a última moda, obras de arte, artigos de luxo, encontraria isso em Pompeia. A cidade foi chamada de um grande bazar de compras. Era uma cidade de abundância. Cereais, centeio, trigo, milho eram produzidos por fazendeiros locais. Alimentos como nozes, peras, feijões, cebolas, pêssegos, todos eram cultivados localmente e vendidos no mercado. Garrafas de vinhos de mais de 1900 anos com inscrição de Pompeia foram descobertas nas escavações, indicando que ali era uma cidade de grande prosperidade, que tinha muito bom vinho. A sua localização era bastante favorável e artigos eram frequentemente descarregados por navios no porto de Pompeia e ali eram enviados para toda a Itália. O comércio marítimo era uma das razões para a prosperidade local. Os habitantes de Pompeia eram muito religiosos também. Eles tinham muitos templos em homenagem a Júpiter, Apolo e Vênus. Outro deus, o qual eles adoravam com muita devoção, era o deus do prazer. Pompeia era uma cidade tão próspera quanto imoral, amante da diversão e dos prazeres. A gratificação dos prazeres eram glorificadas pelos habitantes. Pelo menos um edifício lupanar era dedicado à prostituição. Afrescos e mosaicos encontrados nas casas e nos edifícios públicos continham conteúdo sexual. Tudo isso teve fim em 24 de agosto de 79 depois de Cristo. Nessa data, o que aconteceu? Muitos de vocês sabem, o Monte Vesúvio entrou em erupção e sepultou a cidade debaixo de uma espessa camada de cinza e lava vulcânica. Antes que a tragédia ocorresse, o vulcão tinha se manifestado havia semanas. Os sinais de alerta estavam presentes. Os habitantes de Pompeia deviam saber disso, pois a montanha tinha entrado em erupção várias vezes antes. Em 5 de fevereiro de 62, depois de Cristo, ela tinha tido uma erupção. Por 17 anos, outra grande erupção ameaçou os cidadãos de Pompeia. Às vezes, os habitantes caíam em si por causa dos estrondos do vulcão, mas estavam tão ocupados desfrutando a sua boa vida, estavam tão concentrados em seus prazeres que não notaram os sinais de alerta. Os juízes de Deus estavam a caminho, mas os que moravam ali estavam tão intoxicados por tudo que não puderam notar. Os avisos do vulcão estavam ali,
meio ambiente mostrando, né? Nós, pessoal do meio ambiente, e eles não se desapegavam das coisas deles. Veio a erupção, o céu escureceu, gases escaldantes, cinzas desceram sobre a cidade. Só então as pessoas saíram correndo, gritando aterrorizadas, mas era tarde demais. O político romano Plínio, o jovem, testemunha do evento, em sua segunda carta ao historiador Tácito, ele escreveu a seguinte: a escuridão se espalhou sobre nós, não como uma noite sem lua ou nublada, mas como de um salão fechado, com as lâmpadas apagadas. Era possível ouvir gritos de mulheres, choro de crianças e clamores de homens. Alguns procuravam os filhos, outros buscavam os pais, alguns oravam pedindo para morrer de medo da própria morte. Muitos erguiam as mãos para os deuses, mas para a maioria já não havia Deus em nenhuma parte. A última e eterna noite tinha caído sobre o mundo. Essa é a escrita de Plínio o Jovem. Olhando para isso, escutando essa história que tem muitos detalhes que eu acho que nos ajuda, eu gosto disso. Será que estamos ouvindo que tipo de vozes, que tipo de estrondas ou que tipo de sons diante desta pandemia? Que tipo de mundo, eu vou já abrir também todos os microfones, que tipo de mundo é esse que nós estamos vivendo? Antes só de abrir, eu vou abrir todos os microfones já, e antes da gente falar um pouquinho então sobre ok? Antes da gente falar então sobre isto, que vozes nós estamos ouvindo, como é que nós estamos nos sentindo, que eu acho que é o que é a conversa, eu gostaria de abrir para que vocês se apresentassem. Nas próximas lives a gente pode falar mais coisas, mas hoje pelo menos o nome, a maioria aparece o nome, né? Tá tranquilo. E dizer de que cidade vocês são, de que instituição vocês falam, eu acho que já começamos a criar aqui um ambiente de intimidade. Depois vamos falar mais sobre a família, sobre outras coisas, de que área nós somos, enfim, na próxima live, assim a gente vai falando, pode ser? Porque senão o tempo vai fugir muito rápido de nós, pode ser? Beleza? Então, vamos lá. Eu acho que tem um ou dois que tá mudo ainda, que eu tentei abrir de todos, mas, Virgínia, comece lá, Virgínia, e vamos nós. Boa noite a todos. Estão conseguindo ouvir? Tá tudo bem com o áudio? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Virgínia Mirz, eu sou bióloga. Estou terminando meu doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais na Universidade Federal de Campina Grande, né? Sou da Paraíba, bem pertinho. E, juntamente com a Irene, a gente pensou, né, que já veio esse grupo, já veio de um grupo de oração, que a gente se juntou com o pessoal e disse, vamos correlacionar isso com ciência, com fé, com os trechos da Bíblia, vamos fazer essa correlação, porque eu estava dizendo a Irene, nós temos que tomar essa visão cosmopolita da coisa, que nós somos cidadãos do mundo todo, né? Nós não somos uma parte ou uma região desmembrada de outra, não. O que aconteceu envolveu todos, a pandemia, todos estão envolvidos, né? E quais as soluções, o que é que a gente pode dizer a outro para animá-lo, para que a gente sente no grupo que tem pessoas com medo, que tem pessoas que perderam parentes, não, calma, equilíbrio, olha, força. Eu acho que esse grupo, o intuito dele é tudo isso, né? A gente trocar essas experiências, né? Aí, como eu estava falando com Irene, eu disse, Irene sempre tem boas ideias, faz e a gente vai levando, a gente vai conversando, a gente vai interagindo, vai crescendo, né? E levar um pouco de uma energia positiva. Não, vamos fazer assim, eu acho que é assim, para a gente começar a se equilibrar, centralizar e tocar o nosso barco, né? Porque
acontecem muitos desastres ambientais, no caso aqui do Brasil, mas são desastres relacionados a escorregamento, a encostas, né? Mas com relação ao lado biológico, a um vírus, né? É novo para todos nós, né? A gente pegou todos de surpresa realmente, né? Como fazer, como fazer. Então, o intuito desse grupo é basicamente esse, juntar um pouco de fé, um pouco de ciência, para a gente ir levando, ir trocando essas experiências. Muito Falei bem. demais. Obrigada, Virgínia. Vamos lá, Vilmar. Vamos pegar na nossa orbe aqui da nossa Isso aí, tela. vamos. Isso aí, cumprimentar a todas e todos, dizer da importância de estar nesse momento, né, de forma em rede, colaborativa de aprendizagem. Eu sou Vilmar, como está aí no nome, e meu campo de estudo é a partir da filosofia. E também eu me coloco hoje como um educador ambiental popular. Esse é o lugar da minha fala aqui do extremo sul do Rio Grande. Nesse sentido, eu penso que nós estamos vivendo um momento de redefinição ontológica, que a grande questão que o Sócrates dizia que nós iríamos nos especializar em responder às questões do mundo externo, mas não conseguiríamos responder à questão do conhece-te a ti mesmo. Então, eu penso que o imperativo do Covid, ele proporciona a gente estar realizando uma reflexão densa sobre o nosso lugar e o sentido da nossa existência. Bem, isso é uma coisa que eu venho escrevendo por aí. Mas eu queria dizer que a minha participação aqui, ela se dá também pelo olhar espiritualista. Eu estudo e trabalho na sexta casa mais antiga espírita do Brasil, que é a Sociedade Espírita Kardecista, onde a gente estuda a doutrina espírita e também tem um grupo lá. E também eu tenho uma grande imersão. Aqui na cidade, mais de 60% da população é negra, onde eu moro. Aqui é a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Grande. Eu tenho uma grande imersão nos povos de matriz africana, com todas as suas riquezas e toda a sua espiritualidade. Então, é desse olhar que eu venho, e também passei pela Igreja Católica, fui seminarista e lia o Apocalipse lá atrás, mas faz tempo, vou dizer que eu estou bem desatualizado na leitura do Apocalipse, mas é desse lugar que eu venho fazer essa leitura, acreditando, como diz o Leonardo Boff, que as religiões, às vezes, elas querem indicar um endereçamento, dizer, eu tenho a senha, mas nessa perspectiva aqui nossa, colaborativa, naquela linha que diz o Wilson, né, deve haver uma aliança entre ciência e espiritualidade para a gente conseguir, talvez, evitar algumas questões que nós já tivemos e outras, né, que virão pela frente. Então, é um momento bem importante. Saudar em especial minha colega, a professora Adriana. Estava com saudade de vê-la aqui e, né, que bom encontrar vocês nessa rede. Estou à disposição, aberto para aprender com vocês. Obrigada, Vilmar. Eu sabia disso. Nossa, cada vez que você faz uma palestra para nós, a gente ama, e você tem também esse sentido da espiritualidade. Eu acho que é muito importante. Quando a gente tem um sentido de espiritualidade, a amorosidade está presente, o carinho que a gente dedica às pessoas, isso faz parte, eu sei, da sua vida e da nossa, isso nos une muito, né? E a gente gosta muito de trocar ideias. Então, por isso o foco da gente não trazer nenhum documento estruturado, para a gente pegar o Apocalipse. O Apocalipse, ele fala por si, né? Então, Adriana, vai lá, minha querida. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom ver o nosso colega Vilmar, a Irene, né? Nós nos conhecemos por causa da educação ambiental. E é muito bom nos reunirmos num outro espaço onde a gente pode agregar outro tipo de discussão também. Né? Quando a Irene fez o convite, eu fiquei muito animada, porque eu sinto que nós estamos vivenciando um momento muito particular. Né? Como Vilmar, eu também sou espírita. Como a Irene, eu sou bióloga e sou educadora ambiental, professora na Unicentro. E hoje eu vejo que as coisas elas começam a se aproximar.
né? Então, essa questão da espiritualidade, da ciência, né, eu acho que é um momento muito importante para que a gente consiga fazer essa aproximação, né? E até a aproximação entre, né, as diferentes religiões, tendências espiritualistas, porque eu tenho percebido isso no meu círculo. Então, vejam, eu sou espírita, kardecista também, frequento um centro espírita, mas alguns anos atrás, uns 3 anos, eu senti um forte ímpeto de unir as pessoas em torno de uma discussão que não fosse ligada a nenhuma religião. Aí eu montei um grupo no WhatsApp, que é um grupo de meditação, né? Porque algumas pessoas não estão tão abertas a falar de espiritualidade, né? Ou Deus, ou algumas pessoas são agnósticas, né? Ou não acreditam, mas a gente consegue conversar com essas pessoas por meio da meditação, do yoga, da neurociência, não é? Eu acho que o importante é a gente mudar esse paradigma que nós estamos vivenciando, que é um paradigma baseado no materialismo, no ter em detrimento do ser, né? De perda de valores, né? E a gente percebe que tem muita gente, né, com esse desejo, sentindo essa falta nos mais diferentes campos, do conhecimento, da espiritualidade ou não. Né? O importante é essa união. Né? Por isso que quando a Irene me fez esse convite, eu fiquei muito feliz. Né? Nós que somos da educação ambiental, a gente vem já de uma trajetória muito preocupados, né, com essa degradação socioambiental. E eu penso que essa degradação socioambiental nada mais é do que o Apocalipse já vem dizendo. E nós que somos espíritas, nós chamamos isso de transição planetária, não é, Vilmar? Que nós estamos mudando, né, de um sistema para outro, e para isso exige um despertar. Né? E esse despertar passa por esse tipo de espaço, de diálogo, de união, de respeito às diferenças, mas de valorização maior do que nos une. Né? Então, por isso eu estou aqui. Eu tinha 4 compromissos hoje, mas eu dei um jeitinho de estar aqui hoje, que é o primeiro dia. Né? Pretendo continuar, não sei se vou conseguir toda semana, vou ter que me revezar entre os compromissos. Né? Mas eu acho, né, valorizo muito esse espaço, né? Acho muito legal a Irene, né, ter iniciado essa ideia. Né? E a Irene esteve na live que a Manuela esteve com a gente, né? Sim. Sim. E conhecendo a Manuela mais de perto, eu fui para o México com ela num evento, e aí me surpreendeu esse lado espiritual dela também. Ela disse que em Portugal ou na Europa as pessoas, né, não têm essa conexão que nós temos, que ela percebe no Brasil. É verdade. E ela me dizia: nossa, Adriana, eu vejo isso em você. Eu via isso na Irene, preciso contar para a Manuela. Já grupo. Conversamos sobre isso muito com a Manuela, é isso mesmo. Isso. Então, enfim, né? Não vou me prolongar, mas é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós teremos a Arlete conosco, que hoje vai estar falando lá. Ai, que legal. Nós vamos ter... Eu assisti um pedacinho da live dela. Um pouquinho. Eu não entrei por causa da nossa arrumação aqui. Sim. Nós temos outros que vão estar conosco no próximo. Ok? Ah, que ótimo. Rodrigo, você diz isso. Por favor, Rodrigo. Olá, professor Irene. Olá. Eu resido de Nova Santa Rosa. Estamos com dificuldade com o som do Rodrigo. Rodrigo, não está vindo seu som. Você está me ouvindo? Rodrigo, está me ouvindo? Não. Talvez o Rodrigo está com dificuldade na conexão dele. Rodrigo, você está me ouvindo? Eu não estou conseguindo, não está vindo o som. Não está nem vindo cortado, né? Porque tem hora que vem cortado, mas só apareceu Nova Santa Rosa. Não apareceu mais. Vou deixar você para daqui mais um pouco, se você estiver me ouvindo. Twizy, entra você. Vamos ver se a internet do Rodrigo melhora lá. Peraí, deixa eu achar onde é que eu estou.
Aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Por favor. Tá. Boa noite a todos. Prazer em revê-los. Que saudade. Esse tempo todo distante de todos. É verdade. Esse tema é um tema que é muito pertinente. Eu cresci dentro de uma família onde que se conversa e se já tinha estudado sobre o assunto do Apocalipse, mas sempre nos parece algo muito distante, os acontecimentos do que a revelação fala, do que com as situações globais e políticas, enfim, do que o mundo vive. E agora, com essa pandemia que deu essa parada mundial, nós conseguimos fazer um pequeno link de que realmente existem situações que estão acima da compreensão e da previsão humana, e que envolve essa questão da espiritualidade e forças, e cada um dá o nome como entende, sejam elas energias, seja Deus, ou seja qualquer outro movimento, que está regendo uma grande mudança. E isso é muito interessante, então, esse grupo se unir, a gente vir a discutir tudo isso e todo mundo colocar o seu ponto de vista e a gente aprender mais. Então, eu me sinto privilegiada de estar aqui, muito mais para aprender do que com conteúdo para compartilhar, e é uma imensa satisfação tê-los aqui num grupo tão maravilhoso e de tantas pessoas, né, tão envolvidas na área ambiental, na área acadêmica, ou simplesmente pessoas que gostam do tema. Meu boa noite a todos, um grande beijo no coração. Muito obrigada, Tuíse. Tem muito a contribuir, sim. Todos nós temos a nossa vida e os nossos trabalhos como um modelo, como um exemplo. Aqueles que estão próximos de nós, têm muito conhecimento, vai sim. Todos nós temos como ajudar. Bem, agora nós gostaríamos de pedir a Priscila, o Rafael, para se apresentarem ali. Meu nome é Priscila. Boa noite, primeiramente, a todos. Boa noite, Priscila. Meu nome é Priscila e também para mim é um prazer muito, muito grande participar dessa live, o convite da Irene, e saber que tem tantas pessoas assim que podem nos passar muito conhecimento, e como a Tuíse falou, eu também estou mais aqui para ouvir do que para passar, mas eu agradeço muito pelo convite da Irene e eu gosto muito do tema também. E bom. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, também a convite da Irene. Quero agradecer a todos aí, poder participar desse grupo e contribuir com o que eu puder. Vai ser de grande importância, acho que para todos nós. Esse tema que todos estão bem frescos já, porque não tem outro assunto hoje neste mundo. E eu sou do ramo flexográfico, totalmente fora do nosso mundo natural aqui, do que está acontecendo. Mas com o que eu puder contribuir, vou estar à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada, Rafael. Jaciara, Luciano, vocês? Bem, eu sou o Luciano, boa noite a todos, né? Alguns aí já são amigos de alguma data, a gente já conhece, e outros que a gente está conhecendo agora. Atualmente eu estou fazendo doutorado na USP, e trabalho com uma equipe da Organização Pan-Americana de Saúde dentro do Ministério de Saúde, com o intuito de melhorar a questão da informação do Ministério, né? E a gente tem visto e percebido que o mundo já não vai ser o mesmo depois disso tudo, né? Ele vai ser muito diferente. Algumas coisas talvez que a gente tinha esquecido ou tinha enterrado em alguns lugares, isso está vindo à tona, né? E a gente tem visto isso. A gente tem visto a ganância do homem, a destruição da natureza, e isso está sendo cobrado um preço agora, né? Muitas pessoas às vezes querem atribuir esse transtorno, todo esse momento que a gente está vivendo a Deus, mas isso é fruto
da própria ação do homem, né? E a gente está colhendo essas situações agora. E isso é uma coisa que a gente vai experimentar por um longo tempo. Algumas situações, elas vão ser boas, né? Mas isso vai depender internamente de cada um, né? De como vai responder essa nova situação, né? De alguns talvez sejam tiradas coisas boas, de outros talvez sejam tiradas as piores coisas. Como a gente tem visto nesse tempo de situação tão difíceis, gente aí querendo ganhar em cima de respirador, querendo se aproveitar da situação toda, né? Outros a gente tem visto prestando um serviço de caridade, de ajuda ao próximo. A gente tem visto as pessoas despertarem para isso, né? Então a gente vai conviver com essas duas facetas dessa situação daqui para frente, né? Eu acho que era isso. Luciana? Sou Jaciara, esposa do Luciano. E sou nutricionista, faço doutorado ali sob a orientação da Irene, na Unioeste. Sou cristã da Igreja Adventista, junto com alguns amigos aí, junto com a Irene, com alguns amigos que estou muito feliz por rever hoje, né? E estou contente em a gente poder se ver, não poder se abraçar, não poder apertar as mãos, mas pelo menos olhar e saber que está todo mundo bem, apesar de tudo. Muito bem. Jaciara, Luciano, muito obrigada, ótimo. O Luciano já trocou ponto, que quem sabe no próximo... Bem na hora que a Jaciara ia falar. Eu queria que vocês nos dessem sugestão de temas da ciência, até para a gente trazer junto, mas eu acho que também o Mar tocou num tema que eu acho que a gente tem que, quem sabe na próxima, a gente pode começar a falar um pouquinho do novo normal, não é? A nossa internet está boa. Falado, que novo normal será esse, né? Vamos trazendo essas coisas, vamos trazendo esses temas para dentro, né? E vamos estudando o Apocalipse passo a passo para ver como é que eles vão encaixando. Nem sempre o que falamos no início da ciência tem tudo a ver com aquilo do dia. Ele vai se encaixar, né? No geral. Glaucio e Solange, que alegria. Se apresentem, por favor. Glaucio, Solange, travaram? Opa! A gente tinha, inclusive, o Eli, né, agora há pouco, que também é um aluno do doutorado, e o Fernandes é o sobrenome. O Rodrigo também não retornou. Mas vamos ver se o Eli acaba voltando. Ó, Glaucio e ela... Esther, você está nos ouvindo? Esther, você está nos ouvindo? Oi? Olá! Ouvindo? Estou. Você está com a câmera desligada? Está desligada? Tá, deixa eu ligar para você. Tá bom. Vamos ver. Opa! Onde está a sua câmera? Eu não estou conseguindo ligar sua câmera. Deixa eu ver aqui. Para perguntar a você. Ok? Você conseguiu? Mas vai falando quem você é e daí, em seguida, vamos ver se a gente consegue. Eu pensei que eu conseguiria ligar sua câmera, mas microfone eu consigo e câmera não. Deu certo. Ah, deu certo. Oi? Estamos te vendo. Vai lá. Ligou? Ligou. Eu acabei de entrar, faz um pouquinho que entrei, deu problema aqui no meu Zoom. Na minha idade, essas tecnologias, a gente não se dá muito bem, não. Mas tudo bem. Inclusive, eu não voltei aqui te ver, Irene. Estou vendo algumas pessoas. Então, é um prazer estar com vocês. Uma boa noite a todos. E, realmente, o assunto é muito importante e eu não quis ficar de fora, né, Irene? Aí, então, vamos né, aprender bastante. Eu acredito que é o
um assunto muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo, como todos estão dizendo, e eu concordo plenamente. Então, realmente é um prazer estar com todos vocês e quem sabe a gente, pelo menos à distância, né, a gente vai se conhecendo, tá? Eu quero dizer é isso aí. Que a Esther é carneato, não é por acaso, né? Minha irmã é uma das minhas irmãs, e eu falei, e ela disse assim, não, porque ela conhece muito da Bíblia, da curso bíblico, trabalhou com adolescente. A tia Esther, ela mora em Umuarama, aqui no Paraná. A tia Esther fez escola para adolescente de quase todo mundo que hoje está lá com os filhos. Eles amam a tia Esther. Eu falei, que nada, pare com isso. Não, é mais da universidade e tal. Eu falei, pare com isso. Venha para cá, venha conosco. Porque, tem gente que se especializa em algumas coisas. Ela tem, nesse dom dos adolescentes, ela tem até mais do que eu. Eu sou mais dos jovens dos adultos do que propriamente. Então, é isso aí. Queridos, o nosso tempo hoje foi um pouco maior, 15 minutos a gente se enrolou ali, mas eu acho que foi por uma boa causa, um bom motivo. E eu acho que agora é a hora da gente, pelo menos, iniciar o estudo do Apocalipse. Pelo menos começar a leitura. O que vocês acham? Pode ser? Na próxima live, nós falaremos mais sobre o momento atual. Podem trazer o que vocês quiserem. Eu gostaria de saber como é que vocês estão sentindo, como é que eu também vou contar para vocês, como é que vocês estão sentindo, seja na família, ou seja em que nicho, assim, vocês estão sentindo os efeitos desta pandemia. Eu escrevi tanta coisa, anotei tantas coisas, assim, inclusive como dados e tal, que a gente vai falando. Vai falando depois. Não precisamos tudo hoje, né? Bom, vocês têm uma Bíblia? Se não, no Google é só colocar Apocalipse 1. Tem, né? E isso eu também tenho no próprio smartphone aqui, porque eu uso bastante, né? Apocalipse, se a gente escreve no Google Apocalipse 1, ele vai abrir. A versão que eu tenho aqui, mas eu não vou ler, não. Nós vamos lendo cada um. Nós vamos lendo e vamos conversando. A versão que eu tenho é a versão que eu gosto muito, tem várias versões, eu gosto da versão na linguagem de hoje, que é até mais fácil, mas essa é a clássica. É a traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, né? Que é edição corrigida e revisada, e tem também uma outra atualizada, e assim, não é uma Bíblia adventista, nós não temos Bíblia adventista, nós temos uma casa publicadora com livros maravilhosos, não sei se vocês conhecem, Casa Publicadora Brasileira, sobre educação, sobre saúde, sobre de tudo, mas a gente não faz Bíblia, porque a Sociedade Bíblica do Brasil faz isso com a maior maestria para todos nós, e é a mesma, então não existe isso, né? Então, eu gostaria de um de vocês que lessem para nós Apocalipse 1, verso 1. Quem que lê? Luciano, posso? Eu? O Luciano é um ótimo leitor. Vai lá, Luciano. Eu só acho que antes da gente começar a leitura um pouquinho ali do Apocalipse, é bom a gente entender um pouquinho do que quer dizer o livro, um pouco do histórico, né? Para a gente começar só um panorama mais rápido aí, né? Esse livro ele foi escrito por João, né? Em 95 depois de Cristo, na ilha de Patmos. João estava lá como prisioneiro nessa ilha, mandado pelo Império Romano, né? E essa época ela figura aí no reinado de Domiciano. Isso. E Domiciano, nessa época, os estudiosos aceitam bastante essa visão de que, os eruditos, né, aceitam bastante essa visão histórica de que ocorreu nessa época e que ele estaria existindo nessa época uma grande perseguição aos judeus, até porque Domiciano, nessa época, tinha, no seu império ali, tinha mandado construir numa dessas regiões ali da Ásia, templos de adoração ao Império Romano, né? E alguns escritos que se remete a isso dizem que o imperador romano naquela época exigia uma adoração como se ele fosse um deus, né? Então isso contrastava bastante com a questão judaica da época e com a questão cristã, né? De crença. Então esse era o cenário
que existia nessa época aí da questão do surgimento da escrita do livro de Apocalipse, né? O livro, ele se refere, o Apocalipse se refere à revelação, né? A gente tem algumas pessoas têm um certo receio, um medo de olhar para o Apocalipse e achar que aquilo é uma história do fim do mundo, mas na verdade o Apocalipse ele é um livro de esperança, né? Ele traz para nós uma visão de que Deus, o Senhor, ele tem o controle de todas as situações na mão dele, né? Todas as coisas estão no controle e na situação dele. Então, a revelação, o livro se chama-se pela primeira palavra do texto do livro, né? E isso segue uma tradição já dos livros antigos da Bíblia, do Antigo Testamento, remete aos antigos livros da Bíblia também, no sentido de que sempre a primeira palavra do livro, da escrita do livro, dá o nome do livro. A gente vê isso em Gênesis, vê em Êxodo, e aqui no Apocalipse também a gente vê essa situação, né? Então, é bastante interessante esse livro, né? Ele fala sobre Jesus, de uma maneira geral, né? É sobre a ação de Jesus, sobre a próxima vinda de Jesus e sobre a igreja de uma maneira geral, né? Ele aborda esses temas, né? Então, Antes de você ler, então, eu ia falar em seguida, mas então, olha só, diz que ele é como um mosaico, é como se fosse basicamente um resumo da Bíblia. É muito interessante. Ele é escrito numa linguagem simbólica, né? Isso. E tem muito um paralelo, é bom estudar esse livro sempre junto com Daniel, tá? Isso. Daniel remete a muitas coisas do Daniel, o livro, então é bom você, para entender algumas coisas dele, é bom estudar lá com Daniel também, né? Mas ele diz assim, então, o primeiro capítulo ali, né? Diz que dos 39 livros do Antigo Testamento, 26 são citados diretamente no Apocalipse. Então, ele traz um resumo muito grande. Dos 404 versos desse livro, 278 são citações do Antigo Testamento ou remete ou traz um colorido sobre as passagens do Antigo Testamento. Então, o Apocalipse, na verdade, é um livro de esperança e é um livro para os nossos dias e é um livro lindo. A gente aprendendo e vendo os símbolos, né? Exato. Significa. Vai lá. Vamos lá, então. Então, aí já no primeiro capítulo do Apocalipse, né, no primeiro versículo aí, diz assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, né? Então, nesse versículo aqui, a gente já tem algumas situações aqui que já deixo bem claro, que é João, o escritor do livro, né? E se a gente for pegar alguns escritos antigos, a gente vai ver essa situação, né, sendo colocada. E ele também remete a uma situação muito interessante, né? Que ele diz assim, né? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Esse é um livro que só do fato de você ler esse livro, você está sendo abençoado. No Apocalipse existem 7 bem-aventuranças, essa é a primeira delas, né? Então você é um abençoado só de estar lendo ou estudando esse livro, né? E quando ele fala que lê, ele está dizendo o seguinte: olha, na igreja esse livro ele tem que ser lido em voz alta, aonde estiver. Então isso remete também ao tempo lá das sinagogas, onde os judeus eles entravam um dia lá de culto e tal, alguém abria um rolo de papel e alguém lia a escritura. Então só um lia as escrituras e o restante ouviam essas escrituras, né? Então ele está se remetendo bastante a isso, dizendo assim: olha, você que está lendo e você que está ouvindo essas palavras que estão escritas nesse livro, você está sendo abençoado, né? Então a gente já de saída já recebe uma bênção só para ler o livro, né? É importante. Podem deixar os microfones abertos, viu, gente? Se precisar, vocês fecham. Se alguém precisar falar com vocês, fiquem à vontade. Olha, é importante a gente saber que esta revelação não é de João. Ele é de Jesus, diz, né? É de Jesus Cristo. Ele diz,
A gente imagina que João teve com Jesus muito jovem, segundo os escritos históricos e segundo a cronologia de vida de João. É possível que quando ele teve com Jesus, quando teve o batismo de Jesus, João tinha uns 17 anos de idade. Era um adolescente, entrando para a juventude. E ele caminhou com Jesus durante 3 anos e meio, durante o ministério de Cristo. E agora, no ano 95, aproximadamente, ele estava na ilha de Patmos, que vai dizer que ele mesmo vai dizer que ele estava lá quando ele escreveu. Quando ele teve as visões, não é quando ele escreveu. Provavelmente ele escreveu saindo de lá em Éfeso. Ele morreu em Éfeso, né? Para a igreja a qual ele tinha uma das igrejas que ele tinha iniciado e que ele retornou depois que ele esteve exilado em Patmos. Patmos, eu sei que todos vocês aqui, pelo que eu conheço de vocês, todos sabem, era uma ilha de desterro, né? Era uma ilha onde os prisioneiros que não eram executados ficavam lá e trabalhavam nas minas, trabalhos forçados, e lá ele vivia. Se ele tinha aproximadamente 17 anos, agora no ano 95, veja que ele estava quase um centenário, né? Ele já era um homem de muita idade. Imaginem vocês a alegria que foi ele ver Jesus Cristo falando com ele em várias visões. O quanto isto deve ter, nossa, confortado o coração dele, né? Velho, desterrado pelo Evangelho. Não é porque ele fez nada de errado, não é porque ele era um criminoso, não era por nada, é porque ele não negou a fé dele, né? Olha que coisa linda. Outra história que eu creio que vocês sabem, isso não está na Bíblia, mas é revelado na história, né? A gente vai lendo muito, a gente estuda muito a história geral de todas as fontes para ter elementos maiores. João, antes de ir para Patmos, ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo e saiu inteiro. E eles então disseram, não dá para matar esse homem. Isso são minhas palavras, né? Não dá para matar esse homem, porque esse homem não morre, né? É bom a gente não matar este homem. Então, mas imagine por tudo que ele já tinha passado, e ele foi perseguido, foi açoitado, como Paulo, como Pedro também, né? E agora ele já no final da vida vê Jesus e Jesus falar com ele. Isso para mim me arrepia, para mim é muito lindo isso tudo. Né? E só no primeiro versículo, né, que a gente lê ali, a revelação de Jesus Cristo, né? Uhum. Essa revelação, ela é uma revelação sobre Jesus Cristo e de Jesus Cristo, uhum. né? Então, nesses dois sentidos, né, os estudos falam muito, né, que você tem que ler com essas duas visões o livro, né? Porque aqueles que não conhecem, talvez nunca ouviram falar de Jesus Cristo, aqui está falando muito da história de Jesus Cristo também, né? Então, fala sobre Jesus Cristo. E aqui também Jesus Cristo fala daquilo que vai acontecer na revelação que a gente tem no Apocalipse, né? Nesse verso 3, tem uma coisa muito interessante. Gente, eu gostaria que vocês falassem, não é só eu e o Luciano que vão falar, não. Eu vou até parar de falar para vocês falarem. Mas olha, aqui no verso 3, já que eu comecei, diz que é bem-aventurados os que leem, os que ouvem, porque muita gente, principalmente na época antiga, não sabia ler, né? Então, ouvir, né? E os que guardam. Eu acho que aqui tem um ponto especial. É importante a gente ter essa disposição de aceitar, né? Se é uma palavra divina, aceitar. E quando a gente observa e guarda, a gente deve viver segundo os princípios deste livro, estudar essas profecias para a gente ter esperança e a gente ter conhecimento para trazer essa esperança para as outras pessoas, porque é um livro de esperança, e acreditar nas promessas que aqui existe e tomar essas promessas para nós e usar dos nossos elementos metodológicos e dos nossos conhecimentos científicos para ver se as outras pessoas que estão precisando dessa esperança e que estão precisando confiar nas promessas, se a gente usa os nossos recursos para ajudá-los, porque o momento é grave e, pelo que a gente sabe, não será a primeira, não será a última,
e não apenas desta pandemia, que poderá vir várias ondas, e virão próximas pelo que a ciência está dizendo, né? Verdade. Isso é uma verdade. É sempre bom quando falar no Apocalipse, né? Você desmistificar isso que existe, né? De caos, né? Que é um caos, é um dragão, são castiçais, é o sangue derramado em determinado território. Então, primeiramente, tem que desmistificar isso aí. Porque, pelo que eu li, será de paz. É como uma brisa, né? A gente vê, tem uma relação muito forte de Apocalipse com todos os livros da Bíblia, desde Gênesis, né? Fala de uma árvore da vida lá, fala de uma árvore da vida no Apocalipse, fala de uma serpente em Gênesis e fala de um dragão, que é a antiga serpente que está presente no Apocalipse. Então, tem uma correlação muito forte com o começo, né, o começo da criação do mundo com o final, que não é o final do mundo, né? Não é isso, não é o final do mundo, é o começo do novo mundo, né? E ele fez o quê? Primeiramente, desde o começo, quando você vai lendo a Bíblia, independente de religião, que o homem é bom, que a natureza é boa, que tudo foi criado para o bem. O homem não foi criado para o mal, né? Então, ele, ao criar o homem, toda a natureza, todos os seres aquáticos, todos os seres terrestres, dá aquele equilíbrio, o sol, né? Todas as leis físicas também, toda a química presente, toda a biologia presente em toda essa criação, ele fez o homem e deu a natureza para o homem cuidar e proteger, né? Aí você remete o que fizemos, habitamos áreas de vulcões sem saber, né, que ia destruir, mas que os nossos atos, a nossa energia, o que fizemos naquelas áreas, destruíram crianças inocentes, destruíram adultos, destruíram riquezas que, no caso de Pompeia, também tem vários outros vulcões, e todos esses abalos sísmicos estavam lá mostrando, né, que tem uma passagem bíblica, ele fala assim, quando vai chover, você não olha para o céu e vê que está cinza? Você não sente a temperatura e você vai dizer, ei, vai chover, né? Tanta vez a gente não faz isso, aí à tarde acredito que vai chover. Então, existem sinais que está acontecendo, que vem acontecendo. Se bem que a Bíblia, ela é muito enfática, ela diz, nós não sabemos quando será a vinda. Diz que nem mesmo o Filho do Homem, quer dizer, o Filho do Homem, nem mesmo Jesus Cristo, isso foi revelado de quando será o dia e a hora. Eu acho que deverá ser um sentir, né? Porque tem uma parte lá que eu me lembro, que em Mateus 25, versículo 6, ele diz o quê? Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o novo, saímos ao encontro, porque tem essa simbologia, né? Que a noiva é a igreja e o noivo, no caso, né, ele é representado por um leão, é o Cristo, né? É a vinda, ele anunciando, né? Que diz que a voz dele será ouvida do Oriente ao Ocidente como um relâmpago. Aí você vê todas as questões físicas envolvidas e a gente vai sentir. Eu acredito que vai sentir. Não vai ser o caos e pessoas correndo. Não. Vai ter aquelas pessoas que estão equilibradas, né? Espiritualmente ou não, fisicamente pode até não estar, mas espiritualmente sim, né? Porque diz que o equilíbrio vem dele. E essas é que devem equilibrar as outras, né? Como tudo tende a um equilíbrio, né? Estamos vivendo aí, a gente vê um desequilíbrio que houve, né? Um desequilíbrio biológico, né? Segurança biológica, né? É uma epidemia, uma pandemia, no caso, que desequilibrou tudo, economia de países, as pessoas, né? Desequilibrou várias pessoas entrando em pânico, em depressão, e
Se não for aquele núcleo familiar tentando equilibrar, se não for a participação num grupo de oração ou num estudo, para que tudo volte ao equilíbrio, as pessoas vão nessa onda, né? Estão indo nessa onda, tem gente em pânico, tem gente que... E é preciso esse equilíbrio, é preciso que cheguem pessoas e não, calma, vamos devagar, olha, vamos usar um pouco as emoções, as coisas. Não é assim, não é bem assim. Não é da forma que estão jogando aí, não é um caos completo, não. Mas que é preciso ter a consciência de que estamos em tempos escatológicos, nós estamos. Por quê? Porque nós saímos, nos desequilibramos da nossa natureza. Nós destruímos fontes, nós poluímos rios, quando nós destruímos animais, o que nós fizemos sem pensar, né? Sem pensar. Porque existe hoje, tem várias ciências que provam que é preciso observar a natureza, mas não é preciso observar a natureza, é preciso aprender com a natureza para tomar as soluções, né? A gente tem várias ciências aí, por exemplo, a gente tem a biomimética. A biomimética é uma ciência que ela é baseada na observação da natureza, o aprender com a natureza para tomar soluções tecnológicas, né? Que é preciso tomar soluções tecnológicas. Você vê um rio poluído, uma praga de gafanhotos que dá, mas é preciso ver como é que vai começar a interagir ali para despoluir o rio. Eu tenho que despoluir o rio com tecnologia. Então, eu preciso de ciência. Eu despoluindo o rio, eu melhoro a vida das pessoas. Então, é a tecnologia, é a física, a engenharia aplicada nas soluções da natureza que bagunçamos, né? As gerações passadas bagunçaram. Essas soluções de engenharia que vai beneficiar a água despoluída, a água descontaminada, o trato que eu tenho de fabricar um produto, mas ele já é biodegradável, qual é o produto que não vai atingir a natureza. Então, essas soluções, é isso para que a gente está partindo, porque para que haja o quê? Uma harmonia. A água tratada, despoluída, uma empresa ou uma universidade ou uma pesquisa que se baseie nisso aí, traz benefícios para o social, melhora a geografia, melhora a história. Então, é nessa linha que precisamos convergir e a gente vai ter que convergir. Para que as soluções sejam tomadas, vai ter que convergir, porque somos seres humanos, vivemos em sociedade, precisamos conversar, precisamos nos expressar. É tão bom estar aqui com vocês, conhecer Vilmar, Pietra, a menininha que estava ali com esse casal. Então, isso é bom, porque nós somos humanos. Nós nascemos para interagir com o outro e não prejudicar. Porque uma pessoa que prejudica, ela não se sente bem. Então, a natureza prejudicada prejudica psicologicamente também todos, né? Então, essa correlação do Apocalipse é isso aí. É preciso que venha uma força externa e ela flua em cada um, e esses cada um vão começando a organizar as coisas, os sentimentos, as emoções. Eu acho que é por aí, né? Aí, esses sinais, né? A gente vê esses abalos sísmicos, os sinais foram avisados em Pompeia, também foram avisados num vulcão, que teve uma erupção de um vulcão também muito forte, né? Na Costa Rica. Então, tudo isso você escuta, mas não se engane, porque ele diz lá em Apocalipse, não se engane, está próximo. É bom que venha, é bom que aconteça, e a gente tem que estar preparados, moldados, né, no que vamos fazer, o que é o que eu posso fazer. Às vezes é uma energia muito positiva, você chega perto de uma pessoa, uma palavra, você percebe, ela não está bem, você percebe no semblante, no olhar, e com uma palavra desperta. Vamos para o outro lado, vamos pegar aquele caminho ali. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir, sabe? Muito bom, Virgínia, muito obrigada. Eu queria provocar os meus dois amigos ali,
o Vilmar e a Adriana para a gente ler, que vocês dividissem ali, essa próxima parte. Vamos ler, porque o nosso tempo já está bem avançado, eu acho que a gente lê a próxima parte e não vamos fechar o capítulo 1, que não dá, mas tem essa parte aqui que é do 4 até o 8, e quem sabe, eu não sei, Adriana, você quer começar a leitura do 4 ali? Lê o 4, 5, o 4, 5, 6, o que você quiser, e daí o Vilmar fecha, vocês comentam para nós, e a gente comenta, mas eu quero ouvir vocês comentar. Irene, é que eu não estou com o Apocalipse, é que eu não tá consegui bom. abrir. Não tem então problema. Eu posso comentar, eu posso ouvir e ajudar a comentar. Ótimo. Então Vilmar, bom, quem sabe ou Rafael ou a Priscila, vocês estão com o Apocalipse na mão, não? Sim. Vocês podem ler para a gente o 4 e o 5? João, as 7 igrejas que se encontraram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja aí, amigos, como é que a gente entende desses 3 versos aí? Comentem o que vocês acham, ou se você quiser, Adriana, a gente repete algum pedacinho, Vilmar. Irene, faz tempo que eu não tenho contato com o Apocalipse, eu acho que é melhor eu deixar para você. Ou para algum colega, hoje eu estou aqui para aprender. Vilmar. Eu posso depois complementar com um olhar espírita, sabe? Tá bom. Eu gostaria a Adriana só está vivenciando, né, Adriana? No momento, né? Vai lá, Vilmar. Tem muitas conexões, mas a linguagem, né, é diferente. Sim. É porque é uma linguagem muito simbólica, né? Não tem problema, nós vamos nos ajustando. Vilmar, o que você comenta? Então, eu gostaria de destacar a expressão aquele que nos ama. Aquele que nos ama, tendo por referência que João era o discípulo mais próximo do Cristo, é o amigo mais próximo do Cristo. Tanto é que em João 1, versículo 1, a tradução que ele faz da presença do Cristo quando aqui encarna, né, quando aqui chega no planeta, ele descreve isso de forma poética, porque ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo era o amor, e o amor se fez gente. Eu gosto muito dessa expressão. E o amor se fez gente e habitou entre nós. Então, aquele que nos ama, eu quero destacar isso para tempos de pandemia, para o momento que a gente vive, que vale muito essa compreensão de uma relação com Cristo de amor, né? O João foi lá no pé do madeiro, né? Ele esteve com relação de amizade e de amor em todos os momentos na vida do Nazareno. Mas esse reconhecimento é muito bonito. E ao ler João, eu sempre gosto de perceber essa sintonia, essa aproximação, né, que ele tem com Cristo e essa tradução. Né, chega a ser poético. Jesus é o amor feito gente. Ele habitou entre nós, né? E diz que vimos a sua glória e ele é bonito quando diz ele habitou entre nós. Quando João diz isso, porque ele está dizendo, diz que esse verbo, no original, ele se parece com tabernáculo, tabernaculou. Ele armou a sua tenda ao lado da nossa, para ser nosso vizinho. Ele veio para morar do nosso lado, para ser nosso vizinho. O tabernáculo aqui não é o corpo, ele está falando do tabernáculo de vizinhança. É a mesma ascendência do vocábulo do tabernáculo tenda. Então, veja que lindo isso, né? Ele, Deus Supremo, vim encarnar, né?
para morar entre nós, para quê? Para nos revelar o Pai, não é? Para nos mostrar como o Pai nos ama. Lindo isso, Vilmar, como o Pai nos ama, né? É isso que ele veio fazer. Fantástico. Doravante, nenhum ser humano viveria mais o desamparo, né? Porque a gente, às vezes, vendo, inclusive, eu tenho estudado sobre psicosfera pelo Espiritismo, toda essa alteração da psicosfera que está acontecendo no planeta, e uma tendência normal do humano é cair nessa questão da desesperança, né? De descrença, de falta de fé. As pessoas estão muito machucadas, e aí, quando não tem a dimensão de fé, cai mais ou menos nessa dimensão. E eu fico pensando da necessidade da gente voltar, e aí a Virgínia falava antes da questão dos sinais, né? De perceber os sinais. Um dos sinais, os sinais estavam aí, a gente que se distanciou da nossa conexão. E eu tenho trabalhado muito com indígenas, quilombolas, povos de matriz africana, na base, na gênese, lá na base ambiental, lá na educação ambiental, lá nas camadas populares, eles estavam sempre muito ligados com as matas, ligado com a natureza. Quer dizer, nós, antropos, nessa questão do antropoceno, a gente foi se distanciando da nossa verdadeira sintonia, e aí agora, de repente, o Covid também eu consegui fazer uma entrevista com dois indígenas e um africano no livro esse que eu lancei essa semana. E eles disseram isso, olha, a natureza está nos cobrando porque a gente se distanciou da nossa verdadeira essência. E eles dizem, a gente tem que voltar a ter sintonia com o grande espírito, dizem os indígenas, que está nas matas, que está na natureza. Então, eu fico pensando da importância disso que Virgínia trazia aqui, para a gente voltar, e o Covid está fazendo isso, talvez como um imperativo que nós não almejávamos, né? Esse imperativo chegou e se impôs. Mas talvez seja a grande oportunidade da gente, não só da gente, mas da humanidade, buscar o caminho de volta. É verdade. E lindo, né? Porque é uma coisa que eu falo em alguns momentos, nas minhas falas, às vezes com os alunos, faço uma passadinha aí, volto para o conteúdo mais específico e tal, digo, em todas as tradições, sempre o grande espírito, ou o ser supremo, ou seja como for chamado, Deus está presente. E ele se manifesta. E as obras, diz o Salmo, né? As obras de Deus manifestam a sua glória, né? Então, as matas, o rio e tudo mais manifesta a sua glória. E nós somos irmãos, eu digo sempre que a gente tem que cuidar dos seres vivos e não vivos. Vocês já me ouviram falar isso? Porque nós todos falamos isso, né? Porque nós somos parte, somos mordomos para cuidar desta terra aqui, que Deus colocou. Esse é nosso papel. Nosso papel é de mordomia, de cuidado. Não é de predação. Então, de proteção, né? Proteção, né? É uma coisa mútua, né? É uma cooperação mútua, né? Tem que ser uma cooperação mútua. O que eu acho muito interessante também é o fato do poder, né? Muitas tribos falam, né? O espírito, né? Então, há um reconhecimento que existe uma coisa superior. Eu não tenho capacidade de fazer uma folha. Eu sou uma bióloga, mas eu não tenho capacidade de criar uma folha, criar uma borboleta, criar um organismo. Então, tem coisa superior. Por mais inocente que eu seja, eu sei que existe uma força superior. E uma coisa muito, muito, muito boa que eu acho, muito positiva, é o fato do nome ter o poder. Por exemplo, meu nome não tem poder, Virgínia, Irene, Vilmar, Tuíse, Adriana, Luciano, Esther. Não. Mas quando você diz Jesus, você sente um poder. É irrefutável uma coisa dessa. Quando você fala Jesus, né? Aí você sente que fisicamente há arrupios, você sente que uma coisa superior, que uma coisa tem poder. Então, é por essa coisa que a gente vai ter que convergir. Independente de religião, independente de formação, mas é preciso.
é preciso agora, né? O cuidado com a higiene, o cuidado com alimentar o outro, né? O cuidado com alimentar seu filho, alimentar o seu animal, colocar água, né? O cuidado na manipulação, né? Na higiene. Isso é o quê? Amor, né? O descuidar é que é a falta de amor, né? Então, houve muito descuido. Bagunçaram muito o planeta, as leis, as químicas foram misturadas, a física também, brincaram muito. E agora nós é que vamos começar, né? Temos a obrigação de começar a reordenar isso aí, né? Fazer direitinho, né? Temos que ser exemplos, né? Então, eu acho que é por aí que a coisa vai... fazer um comentário? Pode. Né, acho muito interessante, né, reforçar essa questão do amor, né? Então, Jesus veio, né, e materializou esse amor aqui na Terra, né? E mais que isso, toda a vida dele nos deu um exemplo, né, do que nós poderemos ser, de como nós devemos nos comportar. E o que nós fizemos com isso? Né? Absorvemos na forma de conhecimento, né? Uns mais, outros menos. Ninguém hoje pode dizer que não ouviu falar de Jesus ou da sua história ou o que ele veio nos ensinar. Só que a grande questão é que nós não vivemos o que ele veio nos ensinar. Não é? Então agora, né, nesse momento, né, eu percebo que é a hora de vivenciar, não basta saber. Né? E o vivenciar passa por colocar o amor em ação. Porque muito já se falou sobre o amor. Mas agora esse amor, ele tem que criar um movimento em direção ao outro. Não é o que eu faço com esse amor. Né? Eu acho que é por isso que esse grupo está reunido. Né? Vocês começaram falando da importância, né, de dar uma atenção, né, para quem está sofrendo nesse momento, dar uma palavra de esperança. Né? Muitos estão desempregados, então quem tiver salário ainda, né, é ajudar com o que puder. É comida, é uma palavra, é uma esperança, não é? E isso eu vejo que é o amor em ação. Não é? Então Jesus veio, trouxe o exemplo, materializou e agora está na hora de nós vivenciarmos isso, não é? E de conseguirmos contribuir para transformar essa realidade. Eu também achei muito interessante no início, que acho que foi a Virgínia que colocou, que o Apocalipse não é essa coisa, né? E era a ideia que eu tinha, né? Eu fui católica por muito tempo, fiz catequese, fui crismada, mas quando se falava em Apocalipse, eu tinha a impressão que era o fim. O fim. E aí a ideia que ela passou de esperança é muito interessante, porque é muito próximo com o que a gente fala na doutrina espírita, né, da transição. Não é? A transição, o que ela significa? Não é um velho paradigma, não, uma velha forma de ver o mundo e de nos relacionarmos entre nós e com o ambiente, essa vai ser deixada para trás. Né? De maneira mais suave ou não, a pandemia veio nos dar um chacoalhão nesse sentido. Não é? E aí nós passamos a transformar os nossos valores, as nossas atitudes, né? E eu vejo assim, esse momento como um momento difícil, né? Mas que a gente nos voltamos para dentro de nós, fazemos uma reflexão profunda e começamos a nos transformar. E fazendo isso, a gente começa a transformar os que estão mais próximos, né? Os nossos relacionamentos, né? A família, o trabalho. E esse ir em direção ao outro faz parte disso. E assim a gente contribui para essa transformação, né, desse planeta, né, que está doente, né, que está em estágio, né, agoniando, né, de degradação em todos os níveis, para a construção de algo novo. Né? Penso algo nesse sentido. Excelente. Olha, quando vocês puxaram, o Vilmar puxou aquele que nos amou, o verso, isso já ficou muito, né, bem explicado, todos nós, né? E diz assim, e seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É esperança. É tirar culpa. É tirar culpa, porque muita gente sofre e tem problemas diversos no casamento, no relacionamento, não se dá bem nos negócios, não se dá bem no emprego, porque não se aceita e porque não se perdoa. Não aceita o perdão
não entende o perdão de Deus e não se perdoa. Isso aí é até é espiritual, mas é psicológico, né? Então é muito legal isso. E ele diz assim, olha, por mim eu estou tranquila, mas já são 22 horas. Então, eu acho que a gente tem que encerrar, né? Não sei o que vocês acham. A gente costuma falar eu acho que assim, o ideal é 1 hora. Mas que vai 1h20. Agora nós já passamos disso, né? Então, é por isso que eu nem percebi. Então, é por isso que eu queria dizer, olha só, eu acho também que esse finalzinho que foi lido, depois a gente pega do 7 em diante, na próxima, é muito importante, que é o verso 6. Olha o valor do ser humano para Deus, né? Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a Ele toda glória e poder para todo sempre. Amém. Então, eu acho que fecha muito bem aqui esses 6 como introdução, né? Reis e sacerdotes. Nós não somos qualquer coisa, né? E eu sei que a gente tem uma boa autoestima, eu conheço vocês e tal, mas tem muita gente que não tem, né? Não consegue entender a estima. E a palavra de Deus é bonita por isso, porque ela traz mesmo esperança, traz autoestima, traz perdão, traz paz. O Apocalipse vai nos falar muitas coisas, e vai falar de momentos difíceis e também tempestuosos. Mas isto não significa que dentro do coração daqueles que têm fé e têm esse exercício, que aceita, deve ter tempestade. A tempestade está fora, a tempestade não está dentro de nós, né? Não pode estar dentro de nós. A gente tem que ocupar... Você lembra bem aquela passagem do barco, né? Aquela que foi agoniante. E todos estavam, todos os apóstolos, né? Alguns apóstolos estavam agoniados no barco. E Jesus estava dormindo no barco. Quando ele acordou, ele só com um movimento, a tempestade parou. Então, é por esse caminho que a gente tem que ir, né? Eu acho que o impacto bem grande que todos sofremos, mundialmente sofremos, é que a gente sentiu o impacto da morte. Se eu pegar, eu vou morrer. Então, ninguém quer morrer, né? Para você ver como a vida... Aí agora, você voltou. Eu quero morrer, né? Se eu pegar, eu vou me cuidar, eu vou cuidar do outro, né? Eu vou tomar essas medidas. Mas o impacto na vida pelo menos assim, entre um nicho familiar, é esse, né? Se eu vou morrer. E quem quer morrer? Ninguém quer morrer. A gente quer vida, né? E é isso que ele oferece no livro todinho, vida. Maneiras de viver, como viver, né? E ter a vida em abundância. Ele não está falando de riqueza, né? Abundância de paz, abundância de equilíbrio, abundância de alegria, né? São outras coisas, outras virtudes, né? O que é abundância para mim? É eu ter prazer em fazer isso. Nem que seja limpar todo dia um quintal ou um jardim, entendeu? Então, a abundância disso, a abundância de sua paz, o que é importante para você. Então, nesse momento, é vida. Todos querem a vida. Então, vamos cuidar da vida. Como? Então, vai ter que voltar. Aí, foco na solução, né? O foco na solução. Problema, solução. Não é aprender com a natureza, é observar como a natureza toma suas soluções, né? Eu estava lendo um livro, né, sobre uma escritora que é uma pesquisadora que ela trabalha com biomimética, né? Então vários arranha-céus estavam com problema muito de pássaros que batiam na vidraça de vários prédios. E os pássaros morriam, centenas de pássaros, porque batiam nos espelhos e morriam e danificavam o prédio, as janelas. Então, teve uma empresa, se eu não me engano, uma empresa alemã, que a solução tomada foi observar teias de aranha. Foram buscar na natureza algumas teias produzidas por
determinadas espécies de aranha que refletiam o infravermelho. E quando os pássaros passavam, eles desviavam. Então, qual foi a solução tomada? Criaram vidros com essa substância dessa teia de aranha. Então, foi uma solução tomada, evitou a morte dos pássaros. Foi uma solução tomada, observando, aprendendo com a natureza. E montou-se os espelhos do arranha-céu. Então, a biomimética, ela junta tudo isso, essa observação, não precisou degradar, não precisou colocar nada para que evitasse o ciclo natural dos pássaros, que a gente sabe que eles têm, as migrações, eles têm aquele caminho correto para percorrer, né, diante de direções de vento, diante de temperatura. Os pássaros têm que percorrer aquelas mesmas caminhos nos céus, né? Então, são essas soluções. Então, a gente vai ter que voltar. É a hora que a gente chega diante de uma pandemia e o que minha avó fazia? Qual era o chá? Eu não tenho esse remédio. Qual era o chá que minha avó fazia? Então, né? Ontem mesmo eu lembro, né? Minha filha aperreou muito pro coxinha. Mãe, eu queria tanto uma coxinha, uma empadinha, sentindo saudades, né? Dos aniversários, das coisas, né? Então, aí eu disse, tá certo, a gente vai comprar, né, e vocês comem e tudo mais, pronto, comeram felizes lá naquela algazarra. Aí de noite eu fiquei com azia, meu esposo ficou com azia. Eita, Virgínia, não tem remédio para azia. Mas tem pera, pera serve. Então a gente comeu a pera e realmente a azia passou. Então, essas coisas, né, a gente sabe que o bicarbonato é importante, ter os remédios é importante, mas tem uma hora que falta. Então, o que era que passava azia quando a gente tinha certa... não tinha o remédio, que era... era pera. Então, aí eu fui na geladeira, ainda tem uma pera lá do passado. Aí eu Olha só, Virgínia, que interessante você está falando, né? Como você consegue remediar uma situação de agora, voltando lá atrás no que era de ensinar. E a Bíblia, que nada mais é do que um grande livro histórico da humanidade, com todas as falhas e sagas e situações da humanidade em si, por isso que ele tem situações imperfeitas, porque a humanidade é imperfeita. O último livro, ele quer fazer igual a sua azia. Ele quer dizer que aqui, que a humanidade ela está numa acidez e que o autor da vida quer é que a gente volte lá no primeiro capítulo, lá onde tudo começou, e resgate aquela saúde física, mental, espiritual, aqui é a original do ser humano. Então, nada mais é do que estudar o último livro para que nós possamos vivenciar o primeiro. Só isso. Que lindo, Tuíse. Olha só, fechou com chave de ouro, não é? A nossa fala. Então, fechou o Apocalipse. Fechou. O Apocalipse e o Gênesis, e a gente integra, né, tudo. Olha, da minha parte, eu só tenho gratidão por esse momento, por vocês terem aceito o nosso convite, estar aqui, ter desmarcado tantos compromissos que não a Adriana fez, vocês fizeram, eu sei. E eu também deixei de marcar outros tantos, falei, não, vamos dar atenção a isso. E eu creio que na próxima live nós vamos ter outros colegas que hoje estavam bem ocupados porque não conseguiram, né? Já tinham outras atividades. Então, a Liana vai estar conosco, segundo ela, é provável que até a Vanderleia também esteja conosco, ela ficou em dúvida porque ela tem, às vezes, as danças lá, né, nesse dia ou não, e ela está vendo, mas a Liana disse que sim, a Arlete disse que sim, enfim, vai ser muito legal. Então, que Deus nos abençoe, né? Que derrame uma bênção especial sobre cada um de nós, as nossas famílias, que derrame uma bênção especial sobre este mundo, todos os nossos vizinhos, nossa cidade, e que a gente possa, sim,
estar olhando para esse futuro, que é um futuro que pode ter dificuldade. O Apocalipse, ao ler ele todo, vai mostrar que vai haverá dificuldade, como nós estamos passando. Ele não podia dizer lá no primeiro século, mas que, passando pelas dificuldades, existe um futuro muito maravilhoso, que a gente vai juntar essas conexões, né, com a graça de Deus, e é isso que aponta, por isso é um livro de esperança, é viver em paz, é viver nesta fraternidade, cuidando desse planeta, né? Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, beijos no coração. Se vocês tiverem alguém em especial, ou que esteja doente, ou que esteja precisando de uma oração, ou de emprego, ou porque anda preocupado demais, e vocês quiserem expressar, a gente também acolhe aqui os pedidos, também, lógico, os agradecimentos, que todos nós já falamos, dá para perceber que a gente traz, né? Mas se vocês tiverem alguém em especial, a gente acolhe também, porque daqui de agora para frente, né? Porque às vezes a pessoa está aqui conosco, mas tem alguém muito próximo, precisando de uma oração em especial. Beleza? Vamos em frente, né? Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite, obrigada. Até quinta. Até quinta. Ao terminar ao dizer o tchau, eu queria que vocês expressassem uma palavra ou uma pequena frase que dissesse para vocês o que representou este momento aqui hoje. Posso começar? Pode, por favor, Priscila. Gratidão e muita saudade, assim, das nossas escolas sabatinas, como eu já tinha te falado, de ouvir vocês, assim, com tanto conhecimento. Para mim está sendo muito, muito gratificante mesmo. Obrigada, adoro. Vou fechar aqui com a minha esposa, então. Tá. Sabermos aproveitar o tempo, né, para coisas boas. Isso. Acho que foi muito importante. Algum aprendizado, que seja uma palavra só que seja importante para nós, já vale a pena. Tempo. Mas foi muito bom. Até semana que vem. Até semana que vem. Quem mais? Para mim, posso falar? A palavra principal é esperança. Ver tanta gente reunida, não é, de crenças diferentes, mas unidas por um objetivo comum, isso me dá uma grande esperança na humanidade ainda. Obrigada. Para mim, eu vou destacar uma frase que tem feito parte no meu cotidiano ultimamente, que é uma frase espírita que diz o seguinte: e se não é a felicidade, a calma em meio à tempestade. Então, se manter calmo é fundamental. Gratidão. Gratidão. Eu queria dizer que no grupo do WhatsApp, né, tem muita gente acompanhando pelo Facebook, né? E Éder, eu acredito que é aluno de Irene, ele disse que a palavra para ele da live foi sonhos e acreditar. Maravilha, Éder. Beijo. Vocês que estão conosco no Facebook, queridos, a gente vai responder depois, que não tivemos como interagir diretamente no chat do Facebook, mas a gente vai responder. Que alegria. Beijos. Quem mais? Esther, uma palavra? União. Ótimo. Isso? Isso. Tuíse? Sim, Tuíse. Vai, Tuíse. Na minha mente vem tantas palavras. Vale várias. Então. Mas o que mais tem sentido para mim, na minha vivência agora, é investindo tempo no que realmente importa. Lindo. Virgínia? A palavra para mim é conexão. Eu acredito que... Não, é sério. Eu acredito que tudo converge, né? É uma coisa de energia mesmo. Então, é conexão mesmo. Vai dar tudo certo. Eu vou dizer esperança. E vou dizer união e gratidão. Porque realmente eu quero encerrar com gratidão.
Gratidão a Deus, Amém. gratidão a vocês e que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma semana muito abençoada. Amém. Até a próxima semana. Namastê. Até a quinta. Até quinta. Tchau, tchau.